Boa noite, já estou preparado para ir dormir, mas antes vou-lhe contar uma história. Mercúrio é o primeiro planeta a orbitar a cada 87 dias terrestres, ou seja, um ano são 87 dias. Um dia em Mercúrio dura 59 dias na Terra. A sua órbita tem a maior excentricidade e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita de todos os planetas do Sistema Solar. Em relação a outros planetas, pouco se sabe a respeito de Mercúrio. As duas primeiras sondas a explorar o planeta foram a Mariner 10 entre 1974 e 1975. Em 2008, a Messenger mapeou 30% da superfície durante um sobrevoo em 14 de janeiro de 2008. O último sobrevoo ocorreu em setembro de 2009 e a sonda entrou em órbita do planeta em 18 de março de 2011. Foi quando começou a mapear o restante planeta numa missão que durou um ano terrestre. Mercúrio tem uma aparência similar à da Lua, com crateras de impacto e planícies lisas. Não possui satélite natural. Possui uma grande quantidade de ferro no núcleo que gera um campo magnético cuja intensidade é cerca de 1% do campo magnético da Terra. É um planeta excepcionalmente denso, devido ao tamanho relativo do seu núcleo. Este núcleo aproximadamente é de 42% do seu volume, enquanto que o da Terra a proporção é de 17%. Baseado nos dados da missão da Mariner 10 e de observações terrestres, acredita-se que o núcleo é cercado por um manto entre 500 a 700 km de espessura e é constituído por silicatos. A crosta do planeta pode ter entre 100 a 300 km de espessura. Um dos detalhes característicos da superfície do planeta é a presença de numerosas cristas estreitas, que podem se estender por centenas de quilómetros. Acredita-se que essas estruturas foram formadas quando o núcleo e o manto se resfriaram e contraíram numa época em que a crosta já estava solidificada. Em Mercúrio, a temperatura varia entre os menos 183 graus a 427 graus. É muito frio de noite devido à ausência de atmosfera para conservar a temperatura. É muito quente de dia devido à proximidade com o Sol. Apesar da ausência de atmosfera deste planeta, a sonda Messenger encontrou altas proporções de magnésio, silício, hidrogênio, hélio, oxigênio, sódio, cálcio e potássio na exosfera. Esta exosfera não é estável. Átomos são continuamente perdidos e repostos de várias fontes. O hidrogênio e o hélio provavelmente provém do vento solar, difundindo na magnetosfera antes de escapar de volta para o espaço. O decaimento radioativo de elementos do interior da crosta é outra fonte de hélio, assim como de sódio e potássio. O vapor de água presente provém de uma combinação de processos, tais como cometas, que atingiram a superfície de forma caótica através do hidrogênio e do vento solar e oxigênio das rochas, bem como a sublimação de reservatórios de gelo na sombra permanente das crateras polares. Apesar do seu pequeno tamanho e lenta velocidade de rotação, Mercúrio tem um campo magnético significativo e aparentemente global. De acordo com as medições realizadas pela sonda Mariner 10, sua força é de aproximadamente 1% do campo magnético terrestre. Este campo magnético é estável. É provável que o campo magnético seja gerado por meio de um efeito dínamo, de modo similar ao campo magnético terrestre. Este efeito dínamo seria resultado da circulação do núcleo líquido rico em ferro. O efeito de maré, provocado pela alta excentricidade orbital do planeta, serviria para manter o núcleo no estado líquido necessário para a existência desse efeito. As crateras em Mercúrio são profundas nos polos e nunca são expostas diretamente à luz solar.
A temperatura ali permanece abaixo dos 180 graus negativos. Acredita-se que as regiões geladas têm aproximadamente entre 1014 a 1015 kg de gelo em comparação com a camada de gelo sob a Antártida. A origem do gelo em Mercúrio ainda não é conhecida, mas acredita-se que o interior do planeta há uma decomposição pelo impacto de cometas. Durma bem, até amanhã.